Olá, meu nome é Vitor Gabriel Macia Moreira. Eu vou estar apresentando um trabalho sobre portas lógicas em circuitos digitais do professor Cícero Lima Costa. Afinal, o que seria as portas lógicas e circuitos digitais? Os circuitos digitais e as portas lógicas são representados por essas formas geométricas aqui. Então, cada porta lógica por trás de cada uma delas tem uma lógica, tem um cálculo ali que a gente vai ver no decorrer da apresentação sobre como funciona as entradas das portas e as saídas que cada porta vai produzir. E essa aqui é uma representação gráfica, uma representação visual sobre como que funciona um circuito digital e a integração com as portas lógicas. Exemplo. Vamos pegar um exemplo bem básico aqui de uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada. Onde a lâmpada acesa vai representar uma corrente de alto nível, ou seja, vai representar o 1, e a lâmpada apagada vai representar o nível lógico baixo, zero, ou seja, uma lâmpada desligada. Para eu poder ter uma lâmpada ligada, eu só vou conseguir se as minhas saídas forem 1. Se resultarem no cálculo da minha saída ali, resultar em 1. Caso todo o cálculo da minha porta lógica ali resultar em zero, a minha lâmpada vai estar apagada. Aqui é um exemplo bem mais prático para entender o funcionamento da lâmpada ligada e desligada. Onde a lâmpada acesa ali vai estar representando por um sinal lógico de alto nível, ou seja, 1, e a lâmpada desligada, onde o cálculo de toda a saída do circuito aqui foi representado por zero. Pode observar aqui, quando o circuito muda e o cálculo é igual a zero, a nossa lâmpada fica desligada. E quando a nossa lâmpada fica ligada, é porque a saída foi nível lógico 1. Afinal, qual que é a definição de circuitos lógicos? São dispositivos ou blocos que realizam operações lógicas com base em uma ou mais entrada e produzem um único sinal lógico de saída. Conforme eu estava comentando, as portas elas podem ter uma ou mais entradas lógicas, porém todas vão produzir apenas um único sinal de saída, independente da quantidade de entradas. E onde estão presentes os circuitos lógicos no nosso dia a dia? Principalmente onde a gente mais fica hoje é no celular. O celular ele tem circuito lógico digital. Então, se você quer ligar a tela do seu celular, se você quer fazer qualquer interação dentro do celular, ele vai estar passando aquele comando, ele vai estar passando dentro de um circuito lógico para no final te dar uma resposta na tela que você espera, na tela do seu celular. Também está presente em televisões smarts, que hoje tem conexão com a internet, essas coisas. Televisões mais novas, mais inteligentes, todas têm circuito lógico digital. Geladeira smart também, geladeira da nova geração. Todas têm placas lógicas, têm circuitos lógicos. Então, esses equipamentos mais inteligentes, mais novos, todos eles vão precisar de um circuito lógico para funcionar. E também não esquecendo, o próprio computador que a gente usa no nosso dia a dia tem circuito digital. No final está produzindo uma saída que você espera. E conforme eu estava falando no começo da apresentação, todas as portas lógicas, independente da entrada, da quantidade de entradas, vão produzir níveis lógicos binários, ou seja, não vai variar entre 0 e 1, vai ser somente 0 ou 1, onde o 0 representa um nível de tensão baixa e 1 vai representar um nível de tensão alta. Exemplos das portas lógicas. Nós temos 7 tipos de portas lógicas. Algumas são variações de outras portas, são combinações de outras portas lógicas. Então nós temos a porta AND, NAND, OR, NOR, NOT, SHOR, XNOR. Podem observar também que algumas portas têm uma bolinha aqui no final na sua saída. Por exemplo, da porta NAND e da porta XNOR. E da porta NOR também. E porta NOT. Quando a gente observar esse desenho na porta lógica, a gente já pode entender que essa porta ela tem a combinação de uma porta NOT na sua saída.
Então, se a minha porta lógica no final, depois de todo o cálculo ali, ele ia produzir um sinal de alto nível 1, então a gente vai inverter aquela saída usando a porta NOT, que está representada por esse desenho aqui na porta NAND. Então, essa porta NAND ela é a combinação da porta AND com a porta NOT. A porta NOT ela faz a negação da saída. Conforme eu estava falando, a porta lógica NOT ela atua como um inversor de sinal lógico da entrada. Ou seja, independente se a minha entrada ela é 0 ou é 1, a sua saída vai ser o lado contrário, o inverso da sua entrada. E ela atua semelhante ao sinal de negação na lógica proposicional que a gente tem lá na tabela verdade. Então fica bem claro, é a porta mais fácil de entender. Fica bem fácil o entendimento dela. Se caso a minha entrada está representada por 0, como ela atua como um inversor de sinal lógico, a minha saída vai ser 1. Se a minha entrada está representada por 1, o inverso de 1 é 0. Minha saída vai estar representada por 0. Tranquilo? Porta OR, ou seja, ou. A porta OR ela recebe duas entradas e também produz um único sinal de saída. O cálculo da saída da porta OR é o seguinte: nós vamos somar a nossa entrada A mais a nossa entrada B. Nós vamos ter um sinal lógico 0 ou 1. Vamos pegar um exemplo aqui de uma tabela que eu fiz para representar alguns exemplos de cálculo da porta OR. Caso a minha entrada A for 0, entrada B for 0, nós vamos ter uma saída de baixo nível 0. Ou seja, 0 mais 0, 0. Caso a primeira entrada, a porta A, seja representada por 0, B seja 1, 0 mais 1 vai ser 1. Entrada A, 1. Entrada B, 0. 1 mais 0, 1. Entrada A for 1 e entrada B for 1, 1 mais 1, como não produz outro sinal lógico, vai ser 1. Então, sinal lógico de alto nível. Podemos observar também que algum padrão que se forma dentro dessa porta OR é o seguinte: caso algumas das entradas, na verdade, seja 0 e a outra for 1, nós vamos sempre ter um sinal lógico de alto nível 1. Porém, caso as minhas duas entradas da porta lógica aqui forem iguais a 0, nós vamos produzir um sinal lógico de baixo nível 0. Porta AND. A nossa porta AND ela também consiste em duas entradas e produz um único sinal de saída. Porém, também o cálculo da porta AND ele consiste a gente multiplicar a entrada A vezes a entrada B, para produzir um único sinal lógico de alto nível. Vamos pegar o exemplo aqui do nosso GIF aqui. A nossa lâmpada, vamos supor que o Y aqui seria a nossa lâmpada. A nossa lâmpada ela só fica acesa quando a gente tem os dois sinais lógicos da entrada iguais a 1. Caso os dois iguais a 0 ou uma das portas com o sinal lógico igual a 1, a nossa lâmpada não acende. Então, se a gente tem apenas uma única entrada, a lâmpada não acende. Se as duas entradas têm valor lógico igual a 1, a nossa lâmpada acende. Então, vamos observar também o exemplo de uma tabela aqui. Já que o cálculo da porta AND consiste em A vezes B, vamos multiplicar o valor das nossas entradas, supondo que A seja igual a 0, B também igual a 0. 0 vezes 0 vai ser 0. Caso a nossa entrada A seja igual a 0, ou a nossa entrada B seja igual a 1, 0 vezes 0, 0 vezes 1 vai dar 0. Caso porta A com valor igual a 1, porta B com valor igual a 0, 1 vezes 0 também vai dar 0. Caso as duas portas com valores lógicos iguais a 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o sinal lógico no final vai dar 1. Então, a gente tem 1 vezes 1 vai dar 1.
Observe aqui também que a nossa lâmpada só fica acesa com com as duas entradas iguais a 1. Porta Shore ou exclusivo. O cálculo da porta Shore ele é um pouco mais complexo, porém não é difícil de entender. Por quê? A nossa saída ela consiste no seguinte cálculo: entrada A mais entrada B vezes entrada A vezes entrada B. Então, eu gosto de dar um exemplo bem prático do dia a dia do brasileiro, ou um exemplo de uma viagem. Por exemplo, caso no final do mês o brasileiro só tenha um único dinheiro para pagar apenas uma única conta lá da sua casa, ele não pode pagar as duas contas ao mesmo tempo, porque o dinheiro não vai dar. Então, caso ele tente pagar ele não pague a conta de luz e não pague a conta de internet, ele não vai pagar nenhuma conta. Aqui, não pagar nenhuma conta está representado por 0 e pagar conta está representado por 1. Caso ele consiga pagar uma conta, vai estar representado por 1. Então, caso ele não pague a conta de luz, porém ele pague a conta de internet, ele pagou uma conta. Caso ele pagou a conta de luz, mas não pagou a conta de internet, ele pagou uma conta. Caso também ele tentou pagar uma conta de luz e tentou pagar uma conta de internet, ele não consegue pagar as duas contas ao tempo. Um outro exemplo seria da viagem, ou por exemplo da Porta Shore. Eu só consigo viajar num final de semana para um lugar ou para outro lugar, não podendo estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou eu viajo para São Paulo, ou eu viajo para o Rio de Janeiro. Eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Essa seria uma definição, um exemplo bem básico, uma alusão bem simples e fácil de entender sobre a Porta Shore. Então, na Porta Shore, caso os meus dois valores, as minhas duas entradas tenham valores iguais, nós vamos resultar numa saída de baixo nível igual a 0. A porta NAND não ou. Conforme falado no início da apresentação também, caso a nossa porta que a gente está observando ela tenha um sinalzinho de uma bolinha aqui no final, do lado direito, a gente já sabe que é a combinação de uma porta mais a porta NOT. Como a porta NOT ela faz a inversão de um sinal lógico, então caso na nossa entrada aqui a gente multiplicou A vezes B e deu um resultado, a gente vai usar a porta NOT para estar negando o cálculo desse resultado. Então, caso aqui a nossa entrada A for 0, a nossa entrada B também for 0, 0 vezes 0 vai dar 1. Caso a nossa entrada A foi 0, a nossa entrada B foi 1, 0 vezes 1, 0. Invertendo esse sinal lógico, vai dar 1. Nossa entrada A valendo 1, a nossa entrada B com valor igual a 0, 1 vezes 0 vai dar 0, então a gente vai e faz a negação desse sinal. A gente inverte o sinal lógico do 0 para 1. Caso as nossas portas lógicas tenham valores iguais, as duas iguais a 1, 1 vezes 1, a gente vai ter 1, porém, a gente faz a inversão desse sinal lógico e vai resultar em 0. Então, a gente pode observar um padrão da porta NAND, é que se caso as nossas duas portas, as nossas duas entradas forem iguais a 1, a gente vai ter um sinal lógico de baixo nível. Então, qualquer outro cálculo, se caso as nossas portas tiverem valores distintos, a gente já sabe que na porta NAND vai estar produzindo um sinal lógico de alto nível. A porta XNOR. A porta XNOR ela é a combinação da porta Shore mais a porta NOT. Então, se durante o cálculo da minha porta Shore ali, a gente resultou num cálculo ali, final de, por exemplo, de 0. Então, a gente vai usar a nossa porta NOT, que atua como um inversor de um sinal lógico. A gente vai e inverte esse sinal para o lado contrário. Caso a minha entrada for igual a 0, o cálculo da minha saída for igual a 0, a gente vai inverter para um sinal lógico de alto nível. Caso a minha porta, o cálculo do final da minha porta XNOR ali resultou em 1, a gente inverte para um sinal lógico de baixo nível. Então, basicamente, a porta XNOR é a combinação da porta Shore com a porta NOT. Fez o cálculo da porta Shore, no final vai lá e usa a porta NOT para fazer a negação do resultado final. E esse foi a apresentação do trabalho de portas lógicas.